Olá pessoal, eu sou Alessandri, baterista, compositor do In Memoriam, e fui eu que gravei aquela introdução Centuries of Sortilege, tanto da fita demo quanto do CD do In Memoriam. Isso foi gravado em 1992, quando eu tinha a média de 16, 17 anos. Hoje tenho 46 anos e venho falar sobre o In Memoriam. O In Memoriam é uma banda no qual eu fundei uma formação com Romeu Célio, guitarra, Schneider no baixo, Rodrigo Castro nos vocais e eu, Alessandri, na batera. Eu, na época, quando surgimos com essa banda, ela tinha um outro nome, Funeral Death. E a proposta da banda sempre foi fazer um death metal bem pesado e com as temáticas que vieram à tona com o satanismo. E isso levou o Romeu Célio e Rodrigo a deixarem a banda por influência do Schneider, que era o baixista. Após o show que nós fizemos em 1992, aqui na cidade de Timóteo, interior de Minas Gerais. Após esse tempo, eu conheci o Wilson Júnior, que inclusive esteve presente nesse show, e demonstrou vontade de tocar na banda. Ele queria tocar baixo no lugar do Schneider, que já estava por sair. O Schneider é de família evangélica e ele quis sair pelos motivos da ideologia da banda, né? E foi o qual motivo que o Schneider saiu. Logo eu já mudei o nome para In Memoriam por sugestão do Romeu Célio, primo do Schneider. Após um tempo, Romeu Célio também deixa a banda. Então o Wilson Júnior, que estava tentando tocar baixo, assumiu a guitarra. Ele ainda não sabia tocar guitarra. Ele já tinha feito aula de piano na infância e começou a tocar guitarra, aprendendo a tocar junto comigo na bateria. E a gente ensaiava todos os dias, todos os dias, todos os dias. Assim a banda desenvolveu e junto eu e Wilson Júnior chamamos o baixista, na época, Juliano Nakashima, um rapaz de origem japonesa, né, com os pais japoneses, e muito bom músico. Ele tocou com a gente na Century of Sortilege, que foi a fita demo, e logo em seguida ele saiu da banda porque o pai dele fez questão que ele saísse. Ele foi estudar em outra cidade, inclusive, e aí chamamos o Célio Oliveira para assumir o baixo. O Célio Oliveira gravou com a gente esse CD e fez diversos shows com a banda. Teve também na formação do In Memoriam o guitarrista Wagner. O Wagner, ele fez um show com a gente em Caratinga e, se eu não me engano, foi em 1993, um pouco antes de lançarmos a fita demo, até que o Wagner saiu e permaneceu eu, o Wilson Júnior. Praticamente a banda era eu e o Wilson Júnior, que ensaiávamos e tocávamos todos os dias. Porém, Célio Oliveira compunha a banda para fazer shows. Na composição das músicas, era sempre a composição feita por mim, Alessandri, baterista, e vocal, backing vocals nas músicas, e guitarrista Wilson Júnior, que fazia os vocais nas músicas. Com exceção da Centuries of Sortilege, que não teve participação dele. Foi composição e gravação de todas as vozes em canais separados por mim mesmo, Alessandri. Eu te falo que a inspiração disso tudo veio profundamente de Satanás, que veio por invocações que nós fazíamos todos os dias antes de nossos ensaios. Era iniciado sempre umas evocações e lá a gente recebia uma inspiração e compunha as músicas. Essa é a base do In Memoriam, gravando a fita demo. Tinha muito orgulho de falar demo,
Demo Tape. E depois gravamos o CD In Sanctification com produtores muito competentes, que inclusive o Tarso Senra, que gravou os 3 primeiros discos do Sepultura, né, Bestial Devastation, Esquizofrenia, e também teve a participação também de outro produtor, que foi o produtor do Sarcófago, o Eugênio. Tivemos ainda a produção também da capa, que foi um artista que na época pintava os trabalhos do Big Bang Burger, um artista até famoso. Teve um fotógrafo também que fez as fotografias, que na época também era bem conceituado. Mas hoje, vamos no ano de 2020, passado 25 anos que o In Memoriam gravou esse CD, que chegou às lojas em janeiro, fevereiro de 96, prensado pela Videolar e gravado mesmo em 1995 no estúdio do Eugênio e no Polifonia. Polifonia é um estúdio que se localizava na Serra, em Belo Horizonte, bairro Serra. A banda fez muita história, existem muitos boatos, e estou gravando esse vídeo ainda com imagem negra para que vocês ouçam mais a minha voz e peguem menos a minha imagem, porque o In Memoriam a gente sempre mostrou a nossa cara, nunca nos escondemos atrás de maquiagem, nunca nos escondemos atrás de pseudônimos, sempre expomos a nossa verdade como acreditávamos e de cara limpa, sem precisar nos esconder. Atualmente o In Memoriam, por diversos ataques, vem colocando o In Memoriam em colocação de banda que as pessoas acham até que os integrantes morreram, o que não é verdade. O guitarrista Wilson Júnior, sim, em 1996, em agosto, na data do Dia dos Pais, ele estava com a família dele em viagem e sofreram um acidente de carro, no qual o Wilson Júnior foi bem machucado, né, nesse acidente. Ele teve que ser submetido a cirurgias, o corpo teve rejeição à prótese, ele teve que fazer outras cirurgias depois e teve muita dificuldade na fisioterapia, na recuperação, e realmente ele abandonou a guitarra. Porém, ele continuou com a Demise Records, né? Uma gravadora que ele lançou diversas bandas no cenário metal, e com isso também nós tivemos um certo bloqueio, porque o Wilson Júnior registrou e colocou todas as músicas, todo o trabalho do In Memoriam feito em parceria comigo, colocou tudo como autoria própria dele e tudo colocado em nome dele. E isso estagnou a banda até os tempos atuais, e a qual agora, no ano de 2020, estou retornando para dizer a vocês que o In Memoriam está voltando. O segundo CD está sendo gravado, são músicas que já estavam prontas desde 1996, ainda antes do lançamento das lojas do CD do In Memoriam. Essas músicas já estavam prontas e só agora estou gravando. Por que o Wilson Júnior não lançou essas músicas antes? Porque as composições não foram dele, foram minha com Bruno Selmer. Bruno Selmer foi tecladista do In Memoriam após o lançamento desse primeiro CD. O Selmer saiu do Silent Cry e veio para o In Memoriam, junto com o Germano, do Sarcasmo, banda de Belo Horizonte. O Germano fez participação com a gente em alguns ensaios, foram muito proveitosos, estávamos muito animados em gravar esse segundo CD, com a participação do Germano fazendo segunda guitarra, mantendo a linha do In Memoriam, sem solos de guitarra, porque eu nunca gostei. Eu acho solos de guitarra uma coisa chata.
e gostávamos mesmo de riffs. E o Germano compôs muito bem, vários riffs junto com a gente. E nesse segundo trabalho ele vai ser convidado também. Mas Bruno Selmer não há como mais participar porque ele faleceu. Foi num ano pesado, num ano de 2003, se eu não me engano, 2004, ele cometeu suicídio. Há ainda controvérsias a respeito disso. Dizem até que foi assassinato, mas não temos as confirmações. Em breve estarei lançando outro vídeo. Conto com o apoio de vocês e se inscrevendo aqui no canal, curtindo esse vídeo, compartilhando para os Real True Black Death Metal. Grato a vocês. Até breve. Memória.